pessoal, primeiro vídeo aqui do canal. Vou tentar manter uma recorrência, mas não poderia ser melhor jeito de abrir o canal com um treinão full body aqui no templo da Retroflex, do meu parceiro Mr. Sizen, o Ricardo Rocha. E ontem eu treinei pernas em casa, então vou fazer os isolados de máquina para perna aqui na academia, mas a gente vai começar com upper body, bora lá. Exercícios isolados, eu normalmente nos meus treinos faço 3 séries, com 1 ou 2 de reconhecimento. E daí, quando são os exercícios compostos, aí eu faço 2 séries e faço mais séries de reconhecimento, porque a gente está lidando com cargas mais pesadas e tudo mais. E agora no braço vocês vão ver que eu vou fazer tudo 3 séries. 2 exercícios para bíceps, 2 para tríceps. Depois a gente vai para um padrão de movimento de elevação lateral, que daí não teve nenhuma fadiga residual de empurrar ou puxar. E depois a gente pega e vai para peito e costas, que daí a gente deu uma descansadinha ali no que seria a elevação lateral. Fiquei muitos anos no jiu-jitsu, né? Então eu fazia a guarda só com a mão direita. E acabei ficando com uma diferença de tamanho entre os 2 braços. O que eu faço para tentar consertar essa simetria é sempre que eu termino um exercício que seja os 2 braços juntos, eu faço um back-off só para o braço esquerdo, pensando que com esse pequeno aumento de volume não vai ter uma fadiga acumulada tão grande a ponto de o meu braço esquerdo não acompanhar o direito nos treinos da semana, mas a gente vai acumulando um pouquinho de trabalho aos poucos, semanas após semanas, para tentar trazer essa harmonia entre os 2 lados.
Ah, e tem que destacar também que eu vim a caráter, né? Década de 80, 90, bandana, sneakerzinho Jordan da década de 90. E esse vídeo, eu vou falar pro editor, você vai colocar vários trance de 80, da década de 90, começando nos 2000. Quando você tem força por toda a amplitude de movimento, nunca vai acontecer de, por exemplo, você acabar extrapolando a amplitude de movimento que você tem força, chegar numa amplitude de movimento que você nunca treinou para aquele peso, brigar contra o peso e acabar se machucando. Que é o caso, por exemplo, de muitos supinos. O cara sempre faz o supino com 1 palmo de distância do peito e não encostando a barra. Daí um dia ele vai subir o peso, vai tentar bater um PR, acompanhar um amigo no treino, e daí ele coloca um peso que ele não está acostumado, faz, acaba por uma desatenção, desce um pouco mais do que ele normalmente desceria. Na hora que ele vai brigar contra, é a hora que dá aquela rompida no peitoral menor, e a gente vê aquelas lesões que são bem feias de assistir. Por quê? Porque o cara sempre treinou nessa distância, dessa distância para cá o cara não tem força. Agora, se ele sempre tivesse feito mobilidade de ombros, se alongado e encostado a barra no peito, ele ia ter força durante toda a amplitude, não ia se machucar. Eu tô treinando full body hoje, porque treinei perna ontem, como eu falei, em casa, e faltou equipamento. Mas a minha divisão hoje em dia tá push, pull, legs e upper. Por quê? Primeiro porque só tenho tempo, disponibilidade para treinar 4 dias na semana. Estou em processo de booking, sempre gostei de uma frequência de 4 treinos na semana para booking, desde a época daquela live que eu fiz com o Rocha na pandemia, a gente já falava disso. Eu deixo 1 dia de legs em vez de fazer upper lower e deixar 5 dias de treino, porque eu tenho facilidade para perna, então não preciso de muito de perna para poder deixar ela em harmonia com os membros superiores. Meu foco agora é usando quase nada do que eu estou usando, sem forçar estômago, sem forçar digestão e tudo mais, devido a todos os problemas de saúde que eu tive, é recuperar o volume muscular que eu já tive, só que com qualidade. Um desenho mais bonito nos ventos musculares por trabalhar com uma amplitude maior, sem ficar com aquela cara inchada, moon face, inflamado e tudo mais, para depois o processo de cutting ser mais fácil também.
como é um movimento completamente diferente, né? A gente vai lá e faz os passos de novo. Dá uma aquecida. Depois série de reconhecimento. E daí vai para séries pesadas. Aqui vão ser 3. E no desenvolvimento vão ser 2. Escolha dessa máquina aqui, dentre as outras, eu acho que aquela roxa ali também é de ângulo variável, a polia. Mas aqui dá para ver com certeza que é. Eu sempre opto por essas. Pelo que eu falei para vocês, mantenha a mesma tensão durante todo o movimento. Isso tem alguma vantagem para a hipertrofia? A gente não tem nenhuma evidência. Mas se tem à disposição, né? Por que não utilizar? Para Arthur Jones tinha diferença, e Mike Mentzer também. Garcia, pô, faz bastante tempo. A gente começou o trabalho em 2021, quando ele foi estrear na NPC. Daí a gente estava até relembrando que, tipo, ele treinava, foi competir e tal, mas não era envolvido no mundo do fisiculturismo. Daí, quando ele veio procurar o meu trabalho, porque ele queria levar a sério, e daí ele pegou e eu peguei e vi onde ele competia, que era a IFBB Amadora. Daí eu perguntei para ele: por que você compete lá? Ah, porque eu quero ir pro Olímpia, né? E FBB e tal. Ele, tipo, ainda nem sabia na época que tinha ocorrido a divisão, que a NPC estava cuidando dessa parte aqui no Brasil e tal. E daí eu peguei e expliquei para ele esse negócio da Moscow Contest e tudo mais. Daí a gente foi para Moscow Contest. Mas ele estava cru, assim. E foi um trabalho do zero. Foi bem bacana. Está sendo bem bacana. As expectativas para o Mr. Olímpia do ano que vem são grandes. Agora a gente vai para um clássico desenvolvimento da Nautilus. Nem sei se é necessariamente a melhor máquina de desenvolvimento que tem aqui, mas ela é muito clássica. Que é essa aqui, dos vídeos do Mike Mentzer fazendo Heavy Dutch.
O braço deu bump. Daí o que eu faço para economizar tempo? Eu travo aqui no desenvolvimento e faço encolhimento acima da cabeça. Superset, quando a gente combina dois movimentos que não fadigam entre si, você não prejudica a performance. E daí, um é um movimento de deltoides, né, de tríceps e tal, desenvolvimento. O outro é um encolhimento de trapézio superior. E eu gosto bastante dessa variação, que a gente chama de overhead shrug, porque ela não rotaciona os seus ombros para frente. Normalmente o pessoal pega aquele monte de peso, fica assim e faz. A overhead shrug, ela coloca você bem no seu lugar, assim, porque ela é bem pesada. É com pouco peso, aqui em cima, só movimento de trapézio. E você sente, claro que sensação às vezes não significa nada, mas você sente muito assim o direcionamento da tensão e do estímulo para a parte superior do trapézio. É um movimento que eu gosto bastante. Como eu falei, eu limitava bastante a amplitude dos movimentos, porque eu tinha aquela gana de pôr peso, progredir carga, etc. Até porque eu fui um dos caras que mais propagou isso. Então, se eu fosse fazer um desenvolvimento, eu normalmente faria ele mais ou menos nessa amplitude aqui, ó. Hoje em dia, eu priorizo descer tudo, alongar tudo, fazer toda a amplitude de movimento. Mesmo que isso diminua o peso em valores absolutos, a gente tem evidências que a amplitude maior de movimento gera mais hipertrofia. Então você acaba tendo um ciclo virtuoso aí. Você desenvolve força em todas as amplitudes de movimento, você previne lesão por aquele motivo que eu falei, você coloca mais hipertrofia sinalizada e ainda dá uma aliviada para suas articulações, porque você está trocando o peso que poderia fazer uma agressão um pouco maior por uma amplitude de movimento e qualidade de movimento melhor, mais hipertrofia, menos sobrecarga nos tendões. Então você só tem benefício no final das contas. Essa máquina aqui é uma raridade, então sempre que tem à disposição, aproveitar para fazer. Agora, como eu treino de pull na semana, tem bastante maquinário, a gente vai fazer a T-bar roll, que é como se fosse uma remada livre, para dar uma acordada na minha lombar. Ninguém gosta de ter aquela lombar lisa, né? Legal ter aquela lombar encaroçada.
explicar uma coisinha dessa máquina aqui pro pessoal. Quanto mais distante o peso do eixo, mais pesado fica. Então o pessoal gosta de começar colocando o peso ali atrás para encher de placa, quando na verdade você começa colocando o peso aqui na frente, daí quando aqui para encher, você usa aquilo ali como auxiliar, porque ali dá para colocar muito mais placa do que aqui na frente. Aqui está a prova de uma coisa que o Rocha fala. Essa aqui é mais atual. A base, ela fica mais para trás. Essa aqui é mais antiga, a base fica exatamente onde fica o seu centro de gravidade, porque o peso está te puxando aqui. Ali eu estava sendo jogado para frente. E aqui eu consegui executar. Agora, como os caras pioram no decorrer dos anos, eu não sei. É lá regional de lá, o famoso lixo. A política da FDB.
Você tá conseguindo... Um dia eu tava aqui, né? Aí três compras É perto dele. É bom lá, tá? Tá com quantos agora? 7? Cara, não vi que chegou a regulação. Era melhor. Não, melhor, tudo são da hora, né? Mas que era diferente. Cadê o Iguinho? Saiu com os moleques? Acabou pra nós? Não quer trabalhar, não? Vai ser muito. É isso aí, galera. Esse foi o vídeo de hoje aqui no templo Retroflex Gym do meu amigo e irmão Mr. Size Ricardo Rocha. Espero que vocês tenham gostado das informações que eu passei aí enquanto fazia o meu treino. Se curtiu o vídeo, não esquece de se inscrever no canal, curtir o vídeo, deixar um like que ajuda a gente a se propagar pelo YouTube aí. Deixe comentário também com sugestão para próximos vídeos e dúvidas que vocês tenham. E segue acompanhando que dessa vez vai, o canal no YouTube dessa vez vai. Tamo junto.